Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Internacional em Buenos Aires e chegará a Guarulhos por volta das 11h30 da manhã. Crespo assinou com São Paulo por 2 anos e, além dele, 5 integrantes da sua comissão técnica passarão a trabalhar no São Paulo. Nesta quarta-feira, ele já acompanha o clássico entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. O clube ainda não quis confirmar quando será a sua apresentação oficial, mas é muito provável que seja ainda nesta semana. Crespo dirigiu 3 clubes na carreira: o Modena da Itália, o Banfield aqui da Argentina e o Defensa e Justiça, seu último clube, onde foi campeão da Copa Sul-Americana de 2020. O trabalho de Crespo, então, começa no São Paulo com 2 anos de contrato e hoje mesmo, pela manhã, ele já estará na capital paulista. Sereto, pergunta que não quer calar. Falamos aqui já várias vezes que Hernan Crespo tem assim, as mesmas características de Fernando Diniz. Então, o que garante que ele vai agradar mais do que Fernando Diniz, que agradou durante um tempo? Olha, essa pergunta é muito interessante. Eu tenho conversado com os amigos são paulinos a respeito disso, porque é o seguinte, não esperem algo muito diferente do Fernando Diniz, porque o jeito de jogar é mais ou menos o mesmo. Aliás, isso foi proposital. O São Paulo não quer jogar fora o que fez o Fernando Diniz, só que ele quer aprimorar algo mais objetivo, com um time um pouco mais de velocidade, um pouco menos daquele toque lateral, né, que o Fernando Diniz fazia, sobretudo na questão da saída de bola, mas o Hernan Crespo também gosta que os seus times comecem com a saída de bola construída lá atrás, então não vai ter chutão, vai ter também aquela saída de bola, acho que com um pouco menos de emoção do que tinha com o Fernando Diniz. E o Hernan Crespo vai chegar no Brasil daqui a pouco, trazendo na bagagem 5 auxiliares, hein? Uma super comissão técnica. Mais cara que a anterior, né? Exatamente. O dobro do que custava a comissão técnica do Fernando Diniz. O Juan Branda, os preparadores físicos. O Juan Branda é o auxiliar direto. Os preparadores físicos, o Alejandro Corran e o Gustavo Sato. Além do preparador de goleiros, o Gustavo Nepote. E o analista de desempenho, Tobias Corran. Então, o Hernan Crespo se cerca de todas as pessoas de confiança e traz esse pessoal todo para o Brasil e deve ser apresentado amanhã como novo técnico do São Paulo, inclusive já com uma entrevista coletiva. E um clube que fala em política de austeridade, traz uma comissão técnica cara, diz para o seu torcedor que vai investir significativamente menos em jogadores, em elenco. A comissão técnica já estava previsto que ia se gastar mais com comissão técnica. Não, imagino que quando foi feito esse orçamento já não se pensava em Fernando Diniz. Acho que o trabalho não tem que ser jogado fora mesmo e os trabalhos do Fernando Diniz na mão de outros treinadores às vezes se desenvolvem. A gente pode pegar o caso do Thiago Nunes no Atlético Paranaense, acho que tinha um pouco do trabalho do Fernando Diniz, que foi o antecessor dele lá. Crespo tem um diferencial marcante em relação ao Fernando Diniz. Ele fala outra língua. Que é a pretensão dos times. É a pretensão dos times brasileiros. Vamos encontrar alguém aí, mas tem que falar outra língua. Mas olha só, falando em contratações de jogadores, o São Paulo já contratou o atacante Bruno Rodrigues, de 23 anos, destaque da Ponte Preta, artilheiro da Ponte Preta na última temporada, antes do novo treinador chegar.
E é muito bom jogador, hein, o Bruno Rodrigues. Ele estava sendo disputado pelo Cruzeiro, pelo Fluminense, a própria Ponte Preta tentou fazer com que ele permanecesse na Ponte, tem apenas 23 anos, é um dos destaques. E acho que os times da Série A do Campeonato Brasileiro, eles precisam investir, olhar para os times da Série B do Campeonato Brasileiro, é uma maneira até criativa de você fazer contratações. Lembrando que o Eduardo Uran é o empresário que tem os direitos econômicos do jogador. Como o empresário não pode mais ter direitos econômicos, então ele transfere esses direitos econômicos para o Tombense, que nada mais é do que um time de empresário do Eduardo Uran, e que fez o negócio agora com o São Paulo. E o Hernan Crespo chega, mas não assume o time agora, assim, não comanda o time agora, só vai comandar o São Paulo no campeonato estadual. Eu acho que ele, inclusive, volta para Buenos Aires, ele vem, conhece, volta para Buenos Aires para arrumar a mudança dele. É uma boa estratégia? Assim, não deveria, né? Pois é, minha questão é uma boa estratégia, porque a gente tem o São Paulo aí disputando o título ainda, matematicamente tem chances, precisando de uma mudança, de uma autoafirmação, e o clube apostando no novo treinador. Então, a estratégia me pareceu estranha. Mas o São Paulo já largou o Campeonato Brasileiro. Ele pode até ser campeão, mas já largou. Pode ser campeão tendo largado o Campeonato Brasileiro. Então, assim, não dá para dizer. Demitiu o técnico na reta final. Abriu mão do Brenner. Abriu mão do Brenner. Colocou um técnico interino. Não faz questão que o técnico contratado assuma nas últimas partidas. Isso. Então, assim, abriu mão do... Pode até ser campeão brasileiro. Mas pode até ser. Mas, assim, vai ser surpreendente. Vai ser a mesma surpresa que a gente teve quando o São Paulo perdeu a liderança, entregando o campeonato para Inter e Flamengo. Se o São Paulo for campeão. Talvez até uma surpresa um pouco maior, porque é mais improvável ainda. Mas, enfim, eu também não sei se eu colocaria o técnico para fazer 2 partidas, não. Porque a chance dele perder é muito maior. 3 no caso. A chance dele perder é muito maior. Você discorda, Cereto? Eu discordo, porque eu acho assim, tem que botar a mão na massa logo de cara. O ano passado, por exemplo, o Corinthians contratou o Thiago Nunes. O ano passado não, já o ano retrasado, né? Contratou o Thiago Nunes. Tem razão. O Thiago Nunes... tirou férias. Só tirou férias, né? Ele só aceitou comandar o Corinthians depois do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians perdeu 8 rodadas com o técnico interino, com o Coelho. Né? Demorou, o Thiago Nunes perdeu tempo, ele poderia ter apressado o processo, acelerado o processo na preparação do time. O que eu acho que deveria acontecer com o Crespo, já coloca a mão na massa, ele não perde nada em assumir o time nas 3 rodadas que faltam contra o Palmeiras, contra o Botafogo e contra o Flamengo. Pelo contrário, ele só ganha, ele só acelera o processo botando a mão na massa, tendo em vista que o Campeonato Paulista vai começar agora no dia 28 de fevereiro, e é o jogo que o Crespo deve comandar a equipe contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A próxima temporada já é essa temporada. Lembrando a história do Thiago Nunes, você me convenceu, nem precisou de muita coisa. E lembrando que sexta-feira tem clássico, né? São Paulo e Palmeiras. A gente não sabe nem se o Crespo vai assistir, mas seria interessante que ele assistisse. Poderia ser o jogo entre um São Paulo num jejum infinito de vitórias contra um Palmeiras abalado pela campanha no Mundial, mas não vai ser isso, né? Porque o São Paulo vem de uma vitória de virada sobre o Grêmio e o Palmeiras de uma vitória com 3 golaços. Vai ser um clássico interessante, que o Palmeiras precisa continuar esse ritmo de crescimento. O São Paulo, assim, tem necessidade, primeiro, de confirmar a vaga entre os 4 primeiros. Isso é o objetivo do São Paulo, tem que ser esse, e depois de fazer os 9 pontos que tem em disputa, para colocar alguma pressão no Flamengo e no Inter. Pode ser até que na segunda-feira, quando o São Paulo vai jogar de novo contra o Botafogo, essa pressão já não exista mais, porque ou o Inter ganhou, ou o Flamengo ganhou, e aí o São Paulo não tem mais chance de título. Mas, pelo menos para o final de semana, ele vencendo, diz para Flamengo e Inter, não empatem aí, porque senão teremos 3 times na briga pelo título na última rodada. Fica mais legal o campeonato se ele ganhar do Palmeiras, né? Com todo respeito ao Palmeiras e aos palmeirenses que vão me xingar. Mas vai ficar mais legal, porque o São Paulo precisa ganhar do Palmeiras. E aí, precisa ganhar os 3 jogos que restam, né? Ganhar do Palmeiras, do Botafogo e do Flamengo. Torcer para o empate entre Flamengo e Internacional. E torcer para o Corinthians ganhar do Internacional. É muita torcida, é muita combinação de resultado. É muita combinação de resultado. Mas que vai ficar legal, que ficaria legal o campeonato, ficaria. A primeira coisa que o São Paulo tem que fazer é ganhar do Palmeiras. Aí ele vai ver como é que Flamengo e Inter resolvem o problema deles. Porque depois o próximo jogo é contra o Botafogo,
imagino que o São Paulo vai ganhar, ainda mais... Todo mundo tá ganhando, né? Exatamente, ainda mais se estiver na briga, se estiver mantido na briga pelo título. E aí a última rodada é contra o Flamengo, é um confronto direto. O que vai acontecer em Corinthians e Internacional é outra história, mas ele joga a final dele ali. Pode ser que não seja final nenhuma, nem para um nem para o outro, mas seria um jogo espetacular para a última rodada. Falando em jogo espetacular, em atuação espetacular, vamos falar de uns meninos aí que fizeram uma coisa espetacular ontem no embalo dos meninos de Xerém. O Fluminense derrotou o Ceará. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.